Neste vídeo vamos falar sobre a reforma tributária. Vamos ver como é que é atualmente a estrutura tributária brasileira para vermos qual será o objeto desta reforma. A legislação determina a incidência da tributação sobre o consumo, sobre o patrimônio, sobre a renda e encargos trabalhistas. Além disso, temos tributos de competência da União, dos estados e Distrito Federal e dos municípios. Aqui temos a nossa tabela e vamos preencher agora com os tributos. Os tributos sobre o consumo incidem sobre a cadeia de produção até chegar ao consumidor final. De competência da União, o IPI, o PIS e COFINS, além dos impostos de importação e de exportação, IOF, dentre outros. De competência dos estados e do Distrito Federal, temos o ICMS. De competência municipal, temos o ISS. Os tributos sobre o patrimônio incidem sobre a propriedade das pessoas físicas e jurídicas. De competência da União, temos o Imposto Territorial Rural. De competência do Estado, temos o IPVA e o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. E de competência dos municípios, temos o IPTU e o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Os tributos sobre a renda, sobre os rendimentos auferidos em função de trabalho executado ou de investimentos realizados, são o Imposto de Renda das Pessoas Físicas, das Pessoas Jurídicas e a CSLL. E os encargos trabalhistas, sobre a folha de pagamento, previdência social, fundo de garantia, dentre outros. Estes impostos aqui sobre o patrimônio e sobre a renda, já estamos mais familiarizados porque vêm diretamente com o nosso nome, recebemos e pagamos o boleto. Mas os impostos sobre o consumo, pagamos sem perceber que estamos pagando, e muito menos o seu percentual. Eles vêm embutidos no preço de venda e depois a própria loja repassa para o governo. O objeto desta reforma são os tributos sobre o consumo e sobre o patrimônio. A tributação sobre a renda será objeto posterior de outra reforma. Vamos ver a tributação sobre o consumo. Um aspecto importante a se destacar é que todos os elos de uma cadeia produtiva pagam um tributo, até porque, de certa forma, são clientes do elo anterior desta cadeia produtiva. Entretanto, todo o impacto recai sobre o cliente final quando leva sua mercadoria para casa. Em cada estágio da cadeia de produção ocorre a tributação que se acumula para o próximo estágio. Como disse, cada elo da cadeia produtiva paga sua tributação sobre o consumo, com legislações específicas, com regras e alíquotas diferentes e que tornam o sistema de tributação complexo e de difícil fiscalização. Nem sempre a empresa tem como recuperar o crédito dos tributos pagos, o que encarece o preço de venda. E esta proposta pretende simplificar os tributos relacionados ao consumo, que impactam sobremaneira a cadeia de produção, cortando estes 5 tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, transformando-os em um único tributo, chamado IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. No Imposto sobre o Valor Agregado, cada etapa da cadeia de produção vai pagar o tributo apenas sobre o valor que foi agregado na sua etapa, para facilitar a cobrança, a fiscalização e até o entendimento do que está sendo pago. Parece que temos uma observação aqui de um representante dos estados e municípios. A divisão de competência dos tributos, União, Estados e Distrito Federal e municípios, sim, vai criar um embaraço, porque unificar todos esses tributos em um único tributo vai excluir tudo da jogada. Então, para contornar este embaraço, será criado um IVA dual,
reunindo aqueles 5 tributos em 2 grupos. Os de competência da União, que vai se chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, e aqueles de competência dos Estados, Distrito Federal e municípios, que vai se chamar Imposto sobre Bens e Serviços. A proposta central deste IVA dual é que tenhamos uma alíquota única para a contribuição e outra para o IBS. A alíquota da contribuição será fixada pela União e a alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços será discutida e fixada por um comitê gestor, formado por governadores e prefeitos. E esta alíquota será igual para todos os estados e municípios e Distrito Federal. Estas alíquotas terão desconto e serão reduzidas em 50% para serviços de educação, de saúde e de transporte, e de 100% para serviços de educação no âmbito do ProUni, para medicamentos especiais e produtos da cesta básica. E para trazer alguma justiça social para a população de baixa renda e reduzir as desigualdades, existe a previsão de devolução do IBS, tipo cashback, como já acontece em muitos estados com relação ao CPF na nota, para desconto do IPVA ou do IPTU. Um outro item desta proposta é o imposto seletivo, um terceiro imposto de competência da União para desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, no caso cigarros, bebidas alcoólicas. Este tributo está sendo comentado nos bastidores como sin tax, quer dizer, o imposto do pecado. E aqui encerramos este tópico que tratava da tributação sobre o consumo, com o IVA dual e suas nuances. Vamos ver agora outros 3 tributos impactados nesta reforma tributária. O IPVA de competência dos Estados e do Distrito Federal poderá ser progressivo em razão do valor de mercado do veículo, como já acontece, e do seu impacto ambiental. Aqui está a mudança. E a incidência sobre veículos aquáticos e aéreos, neste caso, com algumas poucas exceções. Com relação ao imposto de transmissão causa-mortes e doação, também de competência dos Estados e do Distrito Federal, a alíquota será progressiva em função do valor da transmissão. E agora a competência deixou de ser do Estado onde ocorre o inventário, para ser do Estado onde era domiciliado ou de cujos, ou onde o doador tiver domicílio. No caso do IPTU, de competência dos municípios, a proposta permite que o prefeito atualize, por decreto, a base do cálculo do IPTU, sem o trâmite pela Câmara Municipal neste processo. E como será a transição? O processo de transição será de 7 anos, iniciando-se em 2026 e prosseguindo até 2032. O ano de 2026 será destinado a testes e adaptação. As alíquotas para testes serão 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. Estes valores serão compensáveis no pagamento do PIS/COFINS, do IPI ou de qualquer outro imposto federal. Em 2027, entra em vigor a CBS, e com a CBS funcionando a pleno vapor, o PIS e COFINS serão extintos e o IPI zerado para os produtos da Zona Franca de Manaus, e os demais produtos
terão uma redução paulatina ao longo do tempo. Em 2028, a reforma prevê que a contribuição sobre bens e serviços, CBS, já esteja aplicada na sua totalidade. A partir de 2029 até 2032, será o tempo destinado ao IBS. As alíquotas do ICMS e do ISS serão gradualmente reduzidas até a extinção desses impostos e, ao mesmo tempo, as alíquotas do IBS serão elevadas para manter o nível da arrecadação. E a partir de 2033 começa a vigorar o novo sistema, e daí já também o imposto seletivo e o cashback. As mudanças com relação ao IPVA, ao Imposto sobre Herança e Doação e ao IPTU já entram em vigor na data de publicação da PEC da reforma. E então nesse vídeo nós vimos sobre a reforma tributária. Bons estudos!